Olá, meu nome é Yuri Guerra, sou pastor do Ministério de Família e você está em Família, um podcast para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Agora, atritos, eles acontecem mesmo. Agora, tem um estudo que a gente levantou que trouxe uma coisa interessante, que é uma mudança na contemporaneidade das relações com o sogro. Por exemplo, como que as mudanças sociais e econômicas contemporâneas estão afetando o papel dos sogros nas famílias? Quais são as circunstâncias disso aqui? Tem algumas, e a gente pode tentar agora pensar de uma forma mais ampla, que sai um pouco, talvez até da experiência pessoal, que é, nós temos sogros que se divorciaram. Uhum. Nós temos os filhos que se divorciaram, tiveram seus filhos, e agora o vovô e a vovó querem ver o neto, mas o neto está com a nora e não deixa lá ver. Ou então, essa disponibilidade que se tinha talvez mais antes da avó, da sogra, que cuidava da família, estava sempre em casa, preparando o almoço para todo mundo, agora está trabalhando, ela também não quer saber de cozinhar para todo mundo. Vocês têm alguma coisa para dizer dessa nova configuração da família? Primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus, porque meus pais foram bem participantes da nossa vida, nos ajudando com o filho. Busca na escola, leva para o futebol. Isso é bom, né? E acompanharam bem, então isso é um privilégio. Você usou uma expressão boa, que é ajudar. Alguns acham que o sogro e a sogra, os avós, têm que criar. Não é responsabilidade. Não é responsabilidade deles, é do pai. Sim. Eu até falo que pai que cria certo pode mimar os filhos. Mas pai que mima o filho, quando for avô, ele vai criar os netos. Verdade, né? Então, mas os pais ajudam muito, né? Então, os avós. Nesse caso, a gente foi muito privilegiado. E tanto que o Pedro tem um carinho muito grande com meus pais, voltado por essa situação. E eu vejo que essa contemporaneidade, palavra difícil mesmo. Contemporaneidade, esse momento está fazendo com que as pessoas percam. Por quê? Essa questão de filhos separados, de avós separados, né? Desconecta tudo, entendeu? A agenda difícil de acertar. E a gente tem visto famílias que a gente trabalha junto com elas, como que é como se faltasse um pedaço. Sim. É algo incompleto. Então, eu creio que Deus criou a família com esse papel de um apoiar o outro, de estar presente, estarmos andando unidos com os nossos, né? Mas principalmente apoiar. E o que eu vejo hoje é um distanciamento muito grande. E isso gera uma solidão para ambas as partes. É verdade. Ambas as partes, e um vazio. E se a pessoa não tem Jesus, não tem uma igreja para se firmar, para estar junto, caminhando junto, as pessoas andam completamente perdidas. Então eu vejo que o homem está indo cada vez mais para um caminho sem volta, um caminho de perdição. Mas quando ele encontra Jesus, a esperança ainda existe. Glória a Deus. De uma restauração e de um entendimento dessa importância. Então a gente tem visto hoje casais que se separam, mas que depois conhecem Jesus e voltam a ficar amigos. E os pais voltam a encontrar os avós. É a restauração que só Jesus pode fazer. Só Jesus. Porque casado é difícil reunir todo mundo, separado, então tu imagina. E tendo paz. Quando Jesus entra nas duas partes que se separaram, aí existe uma forma de restauração. Que é o conselho que a gente dá. Se o negócio está hoje aí todo desconectado, busque Jesus, que ele tem condição de conectar tudo isso novamente e a paz voltar a reinar e o relacionamento familiar. Apesar desse tropeço, né, e dessas decisões erradas de separação e tudo mais. E fala para mim, como é que eu fiz? Você vai comentar sobre isso? Comenta. Eu gostaria. Isso. Eu percebo que hoje o que está imperando aí na vida das pessoas é o egoísmo. Uhum. E aí... olhar para si, né? Olham para si. Então, mesmo o sogro ou a avó, né,
que eu já criei meus filhos, eu não preciso ela que crie ou ele que crie sua própria família, né? E não conseguem enxergar o quão precioso é cultivar esse relacionamento de proximidade. Sim. Né? Então, eu acho que quando a pessoa percebe que a família tem um peso maior do que a vida dela individualmente, ela abrindo mão de si mesma, ela valoriza a família. Nós temos vizinhos lá perto de casa, que eles estavam separando, não são cristãos, estavam se separando. Na mesma ocasião, o filho engravidou uma menina de outro estado. Se conheceu uma vez só. A menina engravida. E a menina veio para cá, para apresentar os filhos que ainda eram gêmeos. E aquilo impactou tanto esse casal que eles desistiram de separar. Por causa da família. Por conta da família. Então, apesar de não ser... A conexão, né, que a família gera. Exatamente. Então, um casal não cristão, mas com a devida valorização da preciosidade do que é ser uma família, né? Então, eu acho que quando a gente deixa o egoísmo da gente de lado, a gente dá oportunidade para o amor unir as pessoas. Né? Então, o Tim Keller fala sobre isso, que antigamente o casamento ele era tido em mais autoestima. Sim. Então as pessoas abriam mão daquelas coisas que elas queriam para si, por entender que o casamento e a família eram superior. Sim. Isso não podia ser rompido. Às vezes eu atendo senhoras já idosas que tiveram uma relação péssima de casamento, só que ela falou assim: eu nunca deixei meus filhos falar mal do meu marido. Exatamente. Porque era essa visão da proteção da família. E hoje vem um discurso como se isso fosse errado, né? Tem que mostrar os defeitos mesmo, só que não. A proteção da família dá pra gente um sentido maior para a vida. Então a nossa vida, quem tem filhos, aí depois a Bíblia diz que é uma bênção você ver os filhos dos filhos, você está vendo a sua descendência progredir. Quem não constrói descendência tem que achar uma outra maneira de se realizar. Sim. E não vai ser nas coisas desse mundo. Se se converter, vai poder se realizar na família da fé, né? Porque vai poder ser pai e avô de muita gente. Eu mesmo tenho um monte de mãe, tenho um monte de pai. Tem um senhor aqui na igreja que lembra demais do meu pai. Demais. Desde que eu falei isso com ele, e eu tirei uma foto, mandei pro meu pai, ele já me abraça assim: ei, meu filho. Que legal. Então, na igreja é possível também essa relação de você se sentir completo na relação familiar. Claro. E essa questão de colocar o casamento, a família primeiro, faz a gente organizar. Porque, como você disse, tem muita gente que está terminando o casamento porque está falando assim: eu quero ser feliz, quero viver minha vida. Agora, talvez faça algum sentido, porque ela quer aproveitar. Geralmente são questões, talvez, de sexualidade, ou financeira, ou de independência. Só que quando envelhecer, vão se vai faltar. Sozinhas, isoladas. Aí não dá mais para voltar, não. E eu acho que a gente tem uma geração que vai sofrer muito com isso, que é o envelhecer. Inclusive, eu vi um post hoje que eu achei estranho. Esqueci qual que é o país, tá? Mas é desses lá europeus, que eles vendem a casa muito mais barata do preço de mercado com uma pessoa dentro. É mais ou menos assim. A pessoa está sozinha, não tem descendência, aí está escrito assim: a casa vale 100 mil, aí eles cobram 20 mil. O preço é mais, né? Mas 100 mil, cobra 20 mil, 20% do valor da casa. Mas diz, com pessoa de 85 anos lá dentro. Qual que é a ideia? É que ele compra e aquela pessoa recebe o dinheiro e aquela pessoa fica com a casa até a morte. Convivendo com... Não, você não muda pra lá, não. Você não muda pra lá, não. Você compra com uma pessoa morando lá e ela tem o usufruto daquilo lá até morrer. Morreu, aí a posse é sua. Então você compra já pensando na morte de quem tá lá, entendeu? Aí você vê, 85, deve viver mais uns 10. Vou investir, vai valer a pena, entendeu? É mais ou menos isso. Por quê? São pessoas que estão morrendo sem ter qualquer família, nem para deixar de herança.
Triste, Nós né? vimos uma outra situação, né, Olinda? E o que acontece por lá, geralmente demora uns anos para acontecer para cá, né? Verdade. São os chega. padrões, né, Mas sendo chega. influenciados, né? O que rompe isso é a igreja, graças a Deus por isso. O que nós vimos foi gente lá, por exemplo, na Europa ou até nos Estados Unidos e outros países, idosos frequentando, participando de cruzeiros, porque eles ficam meses, sai de um, entra no outro, não se relacionam com as suas próprias famílias, porque ali eles estão relacionando com outros idosos, outras pessoas. E tem assistência médica, tem Novas amizades, mas também elas não programação. duram, né? Não duram. Não duram. Tudo por pouco tempo. Por pouco tempo. Então é essa fluidez, né, muito grande, mas eles perdem também no relacionamento familiar. Porque aí, quando chega a hora da morte, eles estarão sozinhos. A gente é muito privilegiado, a gente já viajou muito e já viajamos muitas vezes, mas muitas vezes com os dois pais, as duas, meus legal. pais, os pais dela, e os meus pais se tornaram amigos dos pais dela. Sim. Então, são grandes memórias das viagens, muita Viagem risada, é bom, né? né? Muita Viagem é risada. E muito, assim, eu peço a Deus que eu possa fazer isso também com meu filho, com minha São nora, memórias que não são família, né? esquecidas, né? Não. A gente vai para a praia de São Francisco, conhecido como Santa Clara também, no São Francisco do Itabapuana, passa por Campos, pertinho do Espírito Santo. É uma cidade com praia, mas muita estrada de chão, uma rocinha, você tem galinha no meio do caminho, tem de tudo. E tem a praia, né? Meu sogro tem casa lá, uma excelente casa, e a gente passou os primeiros 8, 9 anos das férias dos meninos lá. Porque você viajar com um menino pequeno, a família perto é ótimo, porque ajuda e tudo mais. E meu sogro gosta muito de andar de bicicleta, anda muito de bicicleta. Aí comprou bicicleta para os meninos, ele fica rodando com os meninos lá de bicicleta. Então são memórias que eles nunca vão esquecer. Inclusive aprenderam a andar de bicicleta lá. Foi exatamente nas férias. Isso. Então são memórias que só podem ser construídas quem tem No família. relacionamento. Aí me diz uma coisa, o que eu ia perguntar antes era sobre a saída do filho ou dos filhos de casa. A gente sabe que muitos casais sofrem demais com isso. E quando eu falo sofrer demais, não é só o filho que saiu, é o relacionamento. Aqueles relacionamentos que viviam em prol dos filhos, os filhos vão embora, um olha para o outro e diz... E agora? E aí, né? O que a gente faz um com o outro, né? Que palavras vocês dariam para quem está nessa relação de ver filhos saindo de casa e eles se deparam que eles não estão conectados mais? Eu acho que os pais, eles precisam buscar em Deus uma estratégia, né? Instituir, de repente, o dia dessa família se reunir. Né? Nós vamos reunir, ou vai ser sábado, ou vai ser domingo, e ter uma ocasião, né? Vai ser uma refeição, vai ser alguma coisa, né? Porque o que não pode é deixar de lado. Sim. Porque a tendência vai ser o distanciar mesmo. Então, esses pais, eles precisam ter essa estratégia. Agora, precisa também ter a sabedoria para que quando esses momentos acontecerem, a gente, enquanto pais, a gente tem que se policiar para evitar de falar certas coisas na hora que não é a devida, né? Então, o ambiente ele tem que ser acolhedor. Né? Não é deixar também de falar, de admoestar, mas buscar sabedoria, porque nem sempre é o momento certo. Né? Se for, por exemplo, o momento de ter uma conversa mais séria, chama para um outro momento. Né? E aí, assim, gente, a gente está percebendo essa situação, eu acho que vocês precisam prestar mais atenção. Então, esse tipo de situação, sabe? E não ficar ali impondo demais a própria opinião, porque ele sempre foi criado lá em casa desse jeito, mas ela foi criada de outro, né? Então, lá em casa a gente sempre jantava. Não, mas aqui é lanche. Aqui é lanche. Se quiser jantar, você pega o que sobrou do almoço e mexe com o ovo. Tipo mas isso. Mas a gente, nesse quesito também de ficarmos sós depois só os dois. do Como casamento, é que é os dois? Como a gente deu aula muitos anos,
para casais. Se prepararam. A gente se preparou. Meu filho sempre soube que a minha esposa é mais importante do que ele. Então, e sempre soube que ela não era só a mãe dele. Ela era sua mulher. Era minha esposa e minha namorada. Então, a gente saía para namorar, deixava ele pequeno com os tios. Agora seu pai vai sair para namorar com a avó. Então, ele sempre viu isso. E meu filho também teve a oportunidade de sair muito cedo de casa para estudar fora. Com 14 anos, ele já morava em outro país. Então, a gente... Não, mas a gente sempre mandou o Pedro para Valadares nas férias dele. Sim. Desde 5 anos ele já viajava de avião sozinho para passar férias lá. Ficava lá, passava as férias. Nós nunca deixamos de servir a Deus nos ministérios. Eu tenho que cuidar de menino. Não. Você fica aí com a tia, ou traz o menino para a igreja, vamos fazer tudo juntos, mas a gente ali vivendo a nossa vida. A prioridade é nos nós dois. E o filho sendo cuidado, claro. Mas a prioridade sempre foi eu com ela comigo. Diz que o casamento é a árvore e os filhos são os frutos. Se a árvore estiver boa... Exatamente. Meu filho saiu cedo de casa, eu senti muito quando ele saiu com 14 anos. Não, fiquei até... Não, imagina 14 anos. Meu filho tem 10, mais 4 aninhos. Não, mas foi doído. Mas cada vez que ele voltava, a gente foi se ganhando mais intimidade, mais amizade. Ele voltou para morar com a gente, mas já jovem, então já a vida dele indo, saindo. Então a gente já foi preparado para essa ausência, né? Tá saindo. Então, e hoje ele dá uma passada lá em casa, está sempre lá, então ficou muito natural para a gente, porque nós não deixamos a nossa rotina, não deixamos nossos afazeres, não deixamos de servir a Deus, não deixamos de andar dentro do propósito de Deus, que é um cuidando do outro e cuidando da casa. Então, para nós foi fácil, mas a gente viu muitas famílias e vemos muitas famílias com esse problema. Primeiro, eles deixam de servir a Deus. Não posso no ministério e tal, eu tenho que ficar com o menino, eu tenho que olhar menino, eu tenho que levar menino, e vivem em prol dos meninos. A gente teve um menino aqui que ficava dentro do púlpito durante o louvor. Enquanto os pais estavam cantando, os meninos estavam lá no púlpito. Lá. Aí você vê, o menino está na escola, o menino entra para a classe de criança, aí o pai vira professor de criança, aí o menino entra para adolescência, o pai vira professor de adolescente, aí ele vai vir, não larga o menino, não deixa o menino. Cara, isso é importante. Então, trabalhar com adolescente, aí os pais queriam seguir por causa do menino e diziam, olha, não é para estar perto dele. Quer servir no acampamento? Esquece que ele é seu filho aqui, aquele não é seu filho. A pessoa desenvolver, a criança desenvolver o seu lado, né? E se chamar o menino para entrar na frente da fila, a gente vai mandar ele lá pro final, não pode não. Então a gente já foi criticado bastante quando o meu filho era pequeno, porque vocês largam o menino, eu não estou largando, eu estou preparando ele para a vida, ele tem que dar continuidade e ele vai ter que saber viver sem a nossa presença. E também, por exemplo... E nós sem a presença dele. Lógico, né? O Pedro saía é o mais cedo, importante. Ele viajava até para os Estados Unidos para jogar bola, sozinho também, e depois ainda foi morar lá também, ainda adolescente. Mas assim, todo tempo, a gente... Não é que foi fácil, o Lino fala assim, para nós parece foi fácil. Fácil ouvindo, né? Não, muito. Porque, por exemplo, a gente acordava muito mais cedo por conta do fuso horário para poder fazer uma devocional com ele antes dele ir para a escola. Entendeu? Então, para nós, foi penoso. Né? Exatamente. Então, assim, ele viu que, mesmo distantes, nós estávamos juntos com ele, não só enquanto pais ali, cuidando das coisas e tal, mas também olhando o lado espiritual dele. Ele não deixou de fazer as devocionais dele. E aí, quando ele voltou para os Estados Unidos para fazer o mestrado dele, que ele já tinha acabado sua graduação, ele já era um jovem que tinha realmente um comportamento maduro em relação. Então, ele é um menino que já entrou para uma família, uma igreja, um lar, com esses valores bem firmados. Isso não dá para poder abrir mão de Deus, né, de ter um tempo de devocional. Um lar ajustado ajuda muito. Além do detalhe de assistir muitas aulas de família. Ele foi, uma vez ele chegou em casa e jogou a toalha, ele tinha voltado de viagem, jogou a toalha em cima no chão lá. Eu falei, filho, ele falou assim, pai, aproveita, daqui a pouco tempo. Quer dizer, tipo assim, o que ele via a gente falando. Pouco tempo. Daqui a pouco você vai sentir falta dessa toalha. Você vai sentir falta disso, ele pegava as coisas que ele escutava a gente falando e ele usava. Mas não, tá certo, deixa aí.
Tá certo. Ô, gente, o horário passa rápido, foi muito bom. Vocês queriam deixar uma palavra final? Depois eu também vou fechar o nosso tema aqui. Posso falar? Olha, eu gostaria de dizer aos pais. Muito bom. Busquem essa proximidade com os filhos. Evitem interferir demais. Né? Criem ambiente acolhedor para que eles desejem estar sempre ali, voltando, relacionando. Cuide, né, com bastante sabedoria aí das palavras, escolher bem as palavras para não afastar nem, especialmente, né, o outro, né, quem é o genro ou a nora, e usar realmente palavras sabedorias para acolher, né? E não criticar, porque é muito mais fácil criticar e apontar dedo para as questões. Agora, para os filhos também precisa ter sabedoria e amor para entender as dificuldades, tanto do sogro quanto da sogra, Sim. ou do seu pai ou da sua mãe, porque todos têm suas limitações. Então, não é porque o sogro, a sogra, o pai e a mãe têm as suas dificuldades que os filhos vão se afastar, esse novo casal, essa nova família. Ao contrário, buscar no Senhor sabedoria, falar com eles em amor, né, para mostrá-los o que é que eles, como filhos, eles estão esperando dos pais, né? Então, acho que ter um diálogo aberto. Muito bom. O que eu queria deixar é o seguinte: tem tempo para todas as coisas. Tem o tempo de ser cuidado e o tempo de cuidar. Isso. Hoje eu estou vivendo o tempo de cuidar dos meus pais, dos nossos pais. Então, importante que em todo esse tempo haja amizade, respeito, transparência e honra. Então, uma coisa acontece naturalmente. Meu filho viu eu cuidando dos meus pais. Ele aprendeu naturalmente que cuidar é uma honra, é um presente, é algo precioso. E nós sempre fomos amigos. Então, nós criamos conexões que, dependendo dele estar casado e morando em outra casa, nós temos algumas conexões. Por exemplo, jogo do Galo. A gente gosta de ir no jogo junto. Ele vai jogar bola, eu gosto de assistir. Com 27 anos, eu vou ver os campeonatos dele. Eu sou torcedor dele. Ele pede, você me dá o toque no que eu estiver fora de posição. Eu falo assim, pode deixar, quer dizer... E vice-versa, quando eu estou jogando, ele já me dá o toque. Ou seja, a gente criou algumas conexões e que elas vão poder fazer com que a gente viva essa vida conectados por amor e além da conexão em Cristo, né? Nós fazemos devocional juntos, frequentamos, não estamos na mesma comunidade, na mesma igreja, mas de vez em quando eu vou na igreja dele, porque ele cuida lá do ministério, eu vou participar, ele está aqui conosco de vez em quando. Então a gente está vivendo juntos, cada um em seu lar, mas como grandes amigos. Muito bom. Olha, tivemos um papo aqui muito interessante com a Olinda e com a Franci, quero agradecer vocês. Obrigado. E essas últimas palavras deu uma sintetizada no que a gente conversou, né, o que a gente queria trazer. Então, uma grande palavra que nós tivemos aqui é criar uma conexão tal com seus filhos que essa relação futura não precisa ser de exigências, mas seja de prazer. Natural. Né? Então, cuidar desse relacionamento com o filho, lembre-se, né, cuide bem do seu filho para que depois... ao contrário, eu vou falar, cuide bem de seus pais, porque um dia você vai ser pai. Cuide bem de seus sogros, porque um dia você vai ser sogro. E a maneira como você faz, de alguma maneira, vai ser a maneira que você vai receber também, né? Então, os pais precisam ter cuidados para dar liberdade para os seus filhos, mas os filhos não podem esquecer os seus pais e de cuidar deles, especialmente quando a idade vem chegando. Então, temos que lembrar dos nossos pais e lembrar que a honra é para toda a vida. Então, honre os seus pais. E certamente os seus pais amam muito você, até mesmo quando vem aquelas exigências que você não gosta. É alguém que está clamando por atenção. Então, dê atenção aos seus pais. Então, mais uma vez, muito obrigado. E você que está acompanhando a gente, continue. A cada semana nós temos um podcast novo para te ajudar a construir um lar para a glória de Deus. Amém. Você pode acessar todo o nosso conteúdo tanto no YouTube quanto no Instagram. Deixe seus comentários, isso vai nos ajudar num próximo programa. Deus abençoe, grande abraço.